Ok, vamos nessa, galera. Mais uma questão, análise combinatória aí, ó, na veia. Vamos, né, dominar essa análise combinatória para a gente chegar lá na prova e, ó, brocar. Isso aí, vamos lá, vamos nessa. O total de anagramas que começam com a letra O, que podem ser formados com a palavra concurso, é. Olha só. Primeira coisa que a questão aborda aqui é sobre o que? Anagramas. Anagramas da palavra concurso. Então, o que a gente observa? Ó, toda vez que falar sobre anagramas, né, então veja, anagramas, ó, né, quando se trata o quê? De um princípio ordenado. Então, ó, a gente está falando de um princípio ordenado. Então, anagramas trabalha com princípio ordenado. Certo, só que aí tem, ó, dois asteriscos aqui com observação. Que diz o que essa observação, ó? Com letras repetidas. Então, se houver letras repetidas, então estamos falando o quê? De uma permutação com repetição. Ó. Toda vez que houver letras repetidas, a gente está falando de uma permutação com repetição, beleza? Então, ó, toda vez que o problema destacar aqui anagramas, a gente está falando que de um princípio ordenado, um princípio ordenado. Professor, toda vez que o princípio for ordenado, eu posso utilizar aqui, ó, tracinho, toda vez que o princípio é ordenado, professor, eu posso utilizar tracinho? Não, por quê? Porque nessa circunstância aqui, ó, né, observando os dois asteriscos, a gente descobriu o que é a permutação, ela é com repetição, então a gente não pode utilizar, a gente tem que usar a fórmula da permutação com repetição. Sim, por quê? Né? Porque, na verdade, a gente tem que descontar as letras que se repetem. E o que diz aqui, ó, o total de anagramas, só que tem uma condição, que começam com a letra O. Então, se começam com a letra O, essa letra O ela é fixa. Então, a gente tem um valor fixo aqui, ó. A gente está fixando. O O, ele é fixo. O O é fixo. As demais letras, o que? Mudam de posição, ó. Veja que as demais aqui, elas mudam de posição. Mas o O, ele é fixo. Dentre essas letras, e o O vai ser um valor fixo. Se o O é fixo, a gente pode eliminar ele da palavra. A gente não conta. Né? Fixou ele e ele saiu. Então veja o seguinte, que sobram o quê? As letras C, O, N, C, U, R, S. Só que a gente vai fazer uma permutação com letras repetidas. Ó, por que letras repetidas? Porque o C aparece duas vezes aí na palavra, né? Isso, ó. Então por isso que a gente vai fazer ó, uma permutação com letras repetidas. Professor, como que a gente calcula essa permutação com letras repetidas? Olha só, a gente vai contar, né? Isso, ó, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7 letras no total. Então, veja, ó, que esse 7 aqui representa o quê? O total de letras. Então, o total de letras que a gente vai distribuir. Veja que é, né, eliminando o O, por quê? Porque é fixo. As letras que mudam de posição. O total de letras que mudam de posição. Então, ó, isso aqui é sempre as que mudam de posição. Então, a letra que é fixa, que a gente já eliminou, que a gente cortou, a gente não conta aqui. Certo? Pronto. Só que aí tem o que? O C, que aparece duas vezes. Então, essa letra C aqui aparece duas vezes aí na palavra, no nome. Então, uma repetição, ó. Então, veja que esse 2 aqui, ó, representa o quê? Repetição, as repetições. Então, as repetições a gente coloca sempre aqui em cima. Se houvesse mais letras repetidas, vamos supor que se tivesse aqui, ó, aparecesse o quê? O S duas vezes, aí eu colocaria mais outro 2 aqui. Professor, beleza, ok. E como que a gente resolve isso? A gente vai passar um traço aqui, né? A gente vai passar o traço e a gente vai trabalhar com numerador e denominador. Toda vez que a gente tem uma permutação com letras repetidas, a gente vai ter que trabalhar com numerador e denominador. O numerador a gente distribui o valor maior, o total aqui, ó, que representa o total das letras que a gente vai, né, ter que organizar
que permutar. Então, 7. Então, vai ficar o quê? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Por que 2 fatorial, professor? Porque esse 2 aqui, ó, ele vem para o denominador também multiplicando, que vai ficar 2 fatorial também. Professor, não entendi esse 2 fatorial. Calma, que eu vou explicar. Deixa eu só mudar, deixa eu só consertar esse repetições aqui, porque ficou muito, né, colado aqui. Isso, né? Tá muito colado. Deixa eu separar aqui para ficar melhor, né? Para a gente esquematizar aqui o nosso cálculo. Então, ó, isso aqui representa as repetições. Pronto. Agora sim. Agora melhorou, ó. Ok? Beleza. Agora sim. Agora ficou show. Por quê? Porque a gente teria que fazer o quê? Que continuar a multiplicação. Lembra? Ó, a gente vai multiplicar. A gente vai ficar o quê? 2 vezes 1. Só que esse 2 vezes 1 é exatamente o valor do 2 fatorial. Aqui também, ó, a gente teria que desmembrar, distribuir esse 2 e ficaria quem? 2 vezes 1, então, que é 2 fatorial. Então, para eu não ficar escrevendo direto essa relação fatorial, aí eu estou colocando, ó, para cortar. Por quê? Porque se fosse assim, ó, se a gente tivesse um exemplo assim, ó, permutação de 5 com 3 elementos repetidos, como que a gente ia resolver essa permutação? Ó, a gente ia fazer o seguinte: 5 vezes 4, seja o maior no numerador, vezes 3 fatorial, para eu não precisar ir até o 1. Por quê? Porque esse 3 aqui também eu vou ter que multiplicar, ó. Então, para não precisar ir até o 1, eu utilizo isso aqui. Aí sim, ó, eu faço o quê? A simplificação. Então, simplifico e vejo o que sobrou aqui, ó, 5 vezes 4, 20. Então, quer dizer que a permutação de 5 com 3 elementos repetidos é igual a 20, ok? Então, ó, por quê? Porque, de qualquer forma, a gente teria que fazer isso aqui. O que é esse 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Mas quem é esse outro 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Veja, ó, que da mesma forma, né, a gente teria que eliminar, teria que cortar isso aqui. Então, ó, veja que para não utilizar todo essa, né, multiplicação até 1 para economizar tempo, aí eu coloco o fatorial. A gente utiliza o fatorial, né, justamente com esse objetivo de simplificar o cálculo. Certo. E o que ocorre aqui? Aqui agora é só multiplicar o que sobrou, ó. Né, que a gente tem aqui, se a gente multiplicar 5 vezes 6, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 7, quanto? 2.520. Isso aparece onde? Na letra A, ok? Beleza? Isso aí. Show de bola. Bons estudos.